vamos iniciar agora a nossa 14ª aula do curso Mapeamento, Buscativa, Cadastramento e Recadastramento, organizado pelos projetos integrativos de buscativa. A nossa aula tem como tema cadastramento de povos ciganos e povos de terreiro no CadÚnico. Então vamos começar tentando caracterizar os povos ciganos. Os ciganos estão presentes em quase todas as regiões do mundo. No entanto, pode-se dizer que são povos e não apenas um povo, já que por razões históricas foram se diferenciando em relação à língua, a hábitos e práticas religiosas e costumes. Estudos relatam que esses povos chegaram ao Brasil no início da colonização do país. Há relatos da existência dos seguintes povos ciganos presentes em nosso território: Rom, Calon e Sinti. Rom. Os Rom vieram do leste europeu para o Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Eles falam romani ou romanês, a mais conhecida das línguas ciganas. Eles se dividem em diversos subgrupos: Calderate, Machuaia, Cursira, entre outros. Outro grupo, Calon ou Calé, primeiros a chegar ao Brasil no século XVI, deportados de Portugal. Conhecidos por ciganos ibéricos, eles são os criadores do flamenco e responsáveis pela popularização da dança cigana. Os calões falam a língua caló ou chip-calé. Sinti, também chamados de manouche. Esses grupos são mais numerosos na Itália, no sul da França e na Alemanha. Os Sinti falam a língua sintó, uma variação do romani. No Brasil, a população Sinti é pouco expressiva em relação aos outros grupos. De acordo com seu padrão de fixação e deslocamento, os ciganos podem ser nômades, seminômades e sedentários. Então a gente sabe que os povos ciganos, a gente conhece, a gente idealiza os povos ciganos com o hábito de mudar de lugar. Então, de acordo com esse padrão de deslocamento, eles são classificados entre nômades, seminômades e sedentários. Vamos entender o que significa cada um deles. Os nômades são aqueles que se mudam de maneira frequente. Geralmente vivem em tendas de lona, muitas vezes sem energia e água potável. Então, eles já vivem em barracas de fácil transporte, porque eles desmontam e podem estar permanentemente se mudando e mudando de local. Por isso, eles têm uma certa precarização na sua instalação de moradia. Os seminômades são aqueles que se deslocam com alguma regularidade, mas têm uma moradia fixa, podendo ser uma tenda em acampamento ou uma casa de alvenaria, em rancho. Então, os seminômades, eles não ficam se mudando com tanta frequência, mas eles se mudam também. Sedentários, aqueles que não se deslocam com frequência e têm residência fixa. Vale observar que os ciganos nômades e seminômades tendem a apresentar condições de vida mais precárias quando comparados com os ciganos que têm residência fixa. Desta forma, apesar de todas as famílias pobres serem alvos do cadastramento, os ciganos nômades e seminômades devem merecer atenção redobrada por parte dos gestores do Cadastro Único. Aqui eu trago uma figura sobre as barracas de lona. Então, os nômades e os seminômades, por vezes, eles se instalam
em barracas como essas. E a partir disso, a gente percebe uma precarização de vida e de organização desses povos. As comunidades ciganas se encontram em quase todos os estados brasileiros. Estimativas apontam para uma população de 800 mil a 1 milhão de indivíduos, sendo uma das maiores do mundo. O mapa a seguir mostra que os ciganos têm agrupamentos significativos em municípios do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Bahia, do Centro-Oeste, Goiás, do Sudeste, Minas Gerais e São Paulo, e do Sul, Paraná. Aqui a gente vê um mapa que demonstra onde ficam os acampamentos ou bairros ciganos. Além da diferença de língua e cultura, há também diferenças do ponto de vista econômico e social. Muitos ciganos sedentários têm empregos assalariados em lojas, fábricas ou instituições públicas. A maioria dos ciganos nômades e seminômades, por outro lado, tem dificuldade para encontrar emprego qualificado. Eles costumam exercer trabalhos autônomos, com atividades diferentes ao longo do ano. Então, o fato do grupo do povo cigano ser nômade ou seminômade e estar sempre se mudando, isso também atrapalha na vinculação com o emprego formal. Por isso, esses povos que se mudam muito, eles acabam desempenhando trabalhos autônomos em diferentes aspectos e ao longo do ano. Então, eles não têm uma atividade apenas. Isso vai depender do tempo, vai depender do local, do que o território onde eles estão pode oferecer de trabalho naquele momento. Isso faz com que ele não tenha tanta segurança em relação às suas condições socioeconômicas, diferente dos outros ciganos que têm residência fixa. Esses a gente pode encontrar ocupando o mercado formal de trabalho. Nesses grupos, os homens comumente atuam como vendedores ambulantes de produtos diversos, tais como tapetes, televisões, colchas, toalhas, joias e bijuterias, e até automóveis. Alguns desenvolvem atividades como tacheiros de cobre, violinistas ou artistas de circo. As mulheres, por sua vez, costumam vender panos de prato, roupas, além de lerem as linhas da mão e praticarem a cartomancia. Muitas também se dedicam à arte. Entre os grupos ciganos, e mesmo dentro de uma mesma comunidade, as situações financeiras das famílias podem ser muito diferentes. A renda dos povos ciganos varia durante o ano, já que depende das oportunidades de trabalho que se apresentam em cada lugar e em cada época. Então, existem diferenças dentro do mesmo acampamento, os trabalhos são variados, dependendo do local onde se estabeleçam, e assim a gente percebe diferença econômica, inclusive dentro do próprio acampamento. Muitas famílias ciganas no interior se deslocam durante o verão para o litoral a fim de vender seus produtos e oferecer seus serviços. Essa mobilidade pode dificultar a inserção de crianças nas escolas. Por isso, é comum que alguns membros do grupo permaneçam nos acampamentos fixos e nos ranchos para permitir que as crianças mantenham suas atividades escolares. Então, precisamos estar muito atentos em relação a isso, porque se as famílias mantiverem essa rotina de mudança junto às suas crianças, elas terão o seu direito à educação comprometido. Orientações para o cadastramento.
O primeiro passo a se fazer a inclusão no cadastro único ou a atualização dos dados cadastrais das famílias ciganas é realizar um diagnóstico das comunidades ciganas no município, incluindo sua localização e suas entidades representativas. Então, nós já entendemos que a gente não pode iniciar nenhum trabalho de busca ativa de povos e comunidades tradicionais antes de fazer um diagnóstico daquela situação dentro do município. Então, eu possuo comunidades e povos ciganos no meu município, onde eles estão, como eles vivem, como eles se organizam, como se caracteriza esse território, como se caracterizam as relações que são estabelecidas entre eles. E a partir daí, a partir desse conhecimento da realidade, ou seja, do diagnóstico, a gente vai começar com calma a planejar esta abordagem, não esquecendo de buscar parceria com entidades representativas. Para que essa parceria? Para que a gente seja alertado e orientado sobre peculiaridades em relação a esse trabalho, que tem a ver com o perfil sociocultural dessa comunidade. Um dos problemas mais comuns entre as famílias ciganas é a falta de documentação civil, acarretando necessariamente uma ação inicial de identificação. Para essas ações, pode-se contar com as coordenações estaduais do Cadastro Único, vinculadas, na maioria dos casos, às secretarias estaduais de assistência social e às secretarias de Estado de Direitos Humanos e Cidadania. Para isso, no âmbito municipal, é importante contar com as parcerias da Assistência Social e do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial nos municípios em que houver esta entidade. Então, precisamos estar alertas no que se refere à documentação civil. Costuma ser um problema dentro dessas comunidades e a gente precisa planejar como a gente vai ofertar esse serviço de identificação para essa comunidade. Então, parcerias serão estabelecidas e essa será uma ação que fará parte desse planejamento. É possível também entrar em contato com as associações representativas e com as entidades de apoio aos ciganos que atuam em cada estado. Outro caminho disponível para acessar esse tipo de informação é o portal IPADê, uma iniciativa da sociedade civil apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social por meio da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, a articulação com organizações não governamentais, associações representativas e entidades de apoio, isso faz toda a diferença no bom desempenho desse trabalho que será desenvolvido junto aos povos ciganos. O portal é um instrumento voltado para a promoção do desenvolvimento e do fortalecimento das organizações representativas de povos e comunidades tradicionais, dos quais os ciganos são parte, mediante a oferta de uma plataforma virtual que possibilita não só o cadastramento de suas organizações, como também a disponibilização de informações, entre outros serviços. Uma característica importante desse grupo familiar, dos povos ciganos, que deve ser levada em conta na hora de se planejar o cadastramento, está relacionada à liderança. Cada comunidade tem um líder eleito pelos membros que ocupa essa posição por toda a vida. Ele é responsável por tomar as decisões mais importantes dentro do grupo. Assim, em uma iniciativa de inclusão no Cadastro Único, é necessário fazer contato com esse líder, que poderá facilitar a aproximação com os outros membros e ajudar na organização do trabalho de cadastramento. Não existe uma autoridade que englobe todas as lideranças, nem uma organização política que abranja todos os ciganos.
No entanto, há organizações estaduais que poderão auxiliar na localização das comunidades ciganas em seu município. Aqui, a gente traz alguns elementos que são importantes ter em mente quando a gente pretende planejar uma abordagem de alcance às famílias ciganas para cadastramento único. Identificar o líder me parece que se torna fundamental para esse acesso. Como identificar famílias ciganas no cadastro único? A correta identificação das famílias ciganas no cadastro único só é possível por meio do preenchimento do campo 2.07 do formulário suplementar 1, vinculação a programas e serviços. Nesse campo deve ser registrado o código 101 e a descrição família cigana. Então, no caso dos ciganos, essa identificação acontece no formulário suplementar 1, desta forma que aqui está descrito. É comum na cultura cigana o casamento entre jovens entre 12 e 15 anos de idade, que passam a constituir uma nova família. A idade com que os ciganos se casam tem impacto no cadastramento, já que o responsável pela unidade familiar deve ter idade mínima de 16 anos, conforme o decreto 6.135 de 2007 e a portaria GM-MDS número 177 de 2011. Então aqui surge também um ponto que pode ser uma questão. Como a constituição do casamento entre ciganos costuma acontecer antes dos 15 anos, a gente encontra aqui uma lacuna com a idade mínima para ser o responsável familiar dentro do cadastro único. Dessa forma, caso nenhum dos cônjuges seja maior de 16 anos, o casal deverá aguardar até adquirir a idade mínima para que sejam cadastrados como uma família. No entanto, eles podem ser cadastrados como componentes de uma família com um responsável familiar maior de 16 anos, desde que se enquadrem no conceito de família para o cadastro único. Ou seja, a gente precisa compreender qual o conceito de família no cadastro único e entender se esse adolescente menor de 16 anos está inserido dentro desse conceito de família onde tem um adulto. Ele pode estar fazendo parte dessa composição familiar. Ele só não pode ser o responsável familiar. A moradia das famílias ciganas que vivem em acampamentos é considerada para o cadastro único como domicílio particular improvisado. Essa informação deve ser registrada no quesito 2.02 do bloco 2, características do domicílio no formulário principal. A pergunta que vem no cadastro é: qual é a espécie do seu domicílio? 1. Particular permanente. 2. Particular improvisado ou 3. Coletivo. No caso dos acampamentos, a gente vai considerar particular improvisado. É muito importante que o entrevistador informe as famílias ciganas, nômades e seminômades, que migram dentro do território nacional sobre a necessidade de fazerem atualização cadastral cada vez que se deslocarem para outro município. Desta forma, essas famílias não terão problemas para receber benefícios ou fazer acompanhamento de condicionalidades, como as de saúde e de educação previstas no programa Bolsa Família. Então, as famílias ciganas que são nômades ou seminômades, ou seja, que se mudam com uma determinada frequência, elas precisam estar bem orientadas sobre a necessidade de atualização dos dados do cadastramento único. Por quê? Caso ela não atualize, ela pode perder o benefício. Vamos agora assistir um vídeo Como Vivem os Ciganos.
Olá, eu sou a professora Dani e estamos juntos para mais um vídeo. Você já deve ter visto algum cigano, alguma cigana na sua cidade, né? Pois é, eles são livres, desprendidos, mas, acima de tudo, existe um preconceito muito grande em relação a eles. O povo cigano é um dos mais discriminados no mundo. Tem hora que, assim, quando a gente vai no supermercado, todo mundo fica olhando, entendeu? Quando entra numa loja para comprar uma coisa, fica aquela coisa estranha, assim, que a gente não se sente bem. É muito preconceito. A gente enfrenta preconceito da hora que a gente sai de casa até a hora que a gente volta. Então, assim, mas sempre eu tenho a minha cabeça erguida na escola, quando eu estudei. Eu não brincava no intervalo, quando eu era pequena, não brincava no intervalo. E um dia a professora chegou para mim e falou: por que você não brinca? Eu falei: porque os meninos ficavam, né? Cigana, lê minha mão. E a minha mochila, por exemplo, eu colocava nas costas, eu levava minha mochila para onde ia, porque tudo que sumia na escola ia estar na bolsa da cigana. Então eu já saía com a minha bolsa porque eu tinha medo que alguém colocasse alguma coisa na minha bolsa por malvadeza e dissesse que falasse que foi ela que pegou. Apesar de ser cidadão brasileiro, exerce sua cidadania, ele vota, tem seus documentos, mas todo lugar que você chega é cigano, não conheço, não sei de onde vem, para onde vai. E muitos não dão importância para saber quem é e nem quem não é, para saber quem é a gente. A discriminação é muito grande. Eles tomam a gente como se fosse ladrão, bandido, mas pelo contrário, nós não estamos nas mídias, nós não estamos roubando, não estamos estupando. Nós vivemos mais em comunidade, nosso povo em grupo, mesmo para poder se apoiar um no outro, que a gente não tem muito apoio. Tem poucos registros que contam a história dos ciganos. A tradição entre eles é passada de geração em geração de forma oral. Por isso, a origem deles também é incerta. O que se sabe com certeza é que são pessoas desapegadas e que prezam pela família. A mudança frequente de lugares para morar nem sempre foi opcional. Na maioria das vezes foi forçada pela rejeição ou pelo preconceito, por pertencerem a uma cultura diferente. Por isso, as barracas se tornaram a moradia ideal. Na verdade, o povo denominou os ciganos como nômades, mas os ciganos não eram nômades. Por que quer não? E hoje em dia não existe. Tem os sedentários, né, que já fica fixo no lugar. Então, aqueles que se denominam nômade, não é porque eles querem, é porque o nomadismo era imposto para os ciganos. Meu avô, ele contava que já chegou várias vezes em determinados lugares que as autoridades da cidade chegavam e falavam: vocês não podem ficar aqui, a gente não quer cigano aqui. Então eles eram obrigados a levantar o acampamento e sair. A vida nossa é isso aí, é viajar, entendeu? Mesmo o trabalho nos leva a viagem também, entendeu? Porque o cigano onde chega é discriminado também, muitas vezes chega e não tem nem oportunidade de trabalhar porque é cigano. Então o nosso destino é viajar, porque às vezes não é tanto que a gente quer viajar, porque nós somos expulsos muitas das vezes dos lugares. É isso que nos leva mais a viajar. Não temos muita oportunidade de estudar, de trabalhar, de se formar. Então o cigano está nessa demanda aí ainda. Isso é uma tradição que vem de muitos anos, entendeu? Antes, pelo que meu avô falava, ele não tinha oportunidade, não tinha condição. Então eles barracavam, faziam as barracas deles e barracavam. E hoje em dia a maioria de nós mora em casa devido à violência. Você viu que por aqui tem barracas, mas é tudo murado e antes não. Antes o cigano barracava no meio de uma estrada, tinha aquela segurança e hoje não. Devido ao preconceito, o povo, né, foi começando, houve casos de colocarem fogo nas barracas dos ciganos, o pessoal entrar, saquear. As ciganas eram vistas como bruxas, como feiticeiras. Então, essa cultura ela foi se fechando. Os costumes deles são bem rígidos. As mulheres só podem usar vestidos. Nada de calça ou bermuda. Tudo muito colorido e muito alegre. O vermelho é a principal cor, porque o vermelho representa o sangue e, para eles, a vida. A gente não namora. Nossos pais escolhem nossos pretendentes, a gente noiva e depois casa. Antigamente, desde a barriga, a gente já era comprometido. Mas hoje não. Hoje a gente já pode escolher com quem a gente quer casar. Eu casei com 12 anos, namorar a gente não pode, só namora depois que casa. Aí eu casei, estou vivendo com ele, tem 26 anos, tenho 5 filhos. É a minha menina, eu queria que ela estudasse, mas como a lei da gente só estuda a 5ª série,
Aí ela só foi até a 5ª série. Como foi pro colégio, já tirou já da escola. E ela também já tá noiva. O noivo dela nem conhece também. Eu nasci em uma barraca, né? Na época era bem de barraca mesmo, nasci de barraca, convivi no meio do meu povo. Com 12 anos de idade, que eu fui morar com minha madrinha, que não era cigana. Mas o motivo não foi nada da comunidade, foi porque eu queria estudar e a cigana só estuda até os 12 anos, por questão cultural. Aí eu convivi com minha madrinha um tempo, mas mesmo assim ela morava perto da comunidade, meu avô morava em fazenda nessa época e tinha uma comunidade na rua, então eu não deixei de viver a minha cultura. A música faz parte do sangue do povo cigano. Não tem uma comunidade que não tenha um cantor, sabe? Todos têm. Eu acho que é um dom que Deus me deu e me deu o privilégio de dar os 5 filhos, depois mais 2 netos que eu crio, todos cantores. A música cigana foi um resgate do nosso povo. Quando nós saímos do norte da Índia, que nós fomos expulsos para a Europa de modo geral, a gente chegou à Espanha, chegou em Portugal, Itália, e assim, França, né? E assim por diante. E existia já o flamenco, né? Levando a arte e a cultura com o sapateado. E o grupo Gypsy King bolou um sistema de cantar música gypsy com o bailado flamenco sem o sapateado. É difícil não ser aceito, filho. É muito difícil, é muito doloroso. E eu luto por isso, eu só quero que as pessoas respeitem o povo cigano como ser humano. A gente tem dor, a gente precisa de médico, a gente precisa ir na escola. Tudo a gente precisa, igual a qualquer cidadão brasileiro. O racismo é muito forte em cima do povo cigano, o preconceito também, muito forte. O povo indígena tem a FUNAI, entendeu? O povo negro está bem unido, bem fortalecido, e os ciganos continuam à deriva. Eu trago agora uma proposta de atividade a partir da aula dada sobre o cadastramento dos povos ciganos e do vídeo que ilustra um pouco como eles se organizam e como é a realidade de vida deles. E a proposta é que a gente pense sobre as seguintes questões. No seu município, tem povos ciganos? Quais os principais entraves para inserir essas famílias no CAD único? Quais estratégias você utilizaria para superar tais entraves? Então vamos, a partir de todo o conhecimento adquirido até aqui, construído juntos, tentar responder essas questões e iniciar um planejamento para a implementação dessa proposta. Agora a gente passa para a segunda parte da nossa aula, que são as comunidades de terreiro. Quem são as famílias pertencentes às comunidades de terreiro? As famílias pertencentes às comunidades de terreiro são aquelas que pertencem a povos e a comunidades com vínculo a uma casa de tradição de matriz africana, chamadas casas de terreiro. Esse espaço congrega comunidades que possuem características comuns, tais como a manutenção das tradições de matriz africana, o respeito aos ancestrais, os valores de generosidade e solidariedade, o conceito amplo de família e uma relação próxima com o meio ambiente. Dessa forma, essas comunidades possuem uma cultura diferenciada e uma organização própria que constituem patrimônio cultural afro-brasileiro. Então aqui a gente caracteriza as comunidades de terreiro, a gente coloca algumas especificidades sobre esse grupo, como se organizam, como lidam com certos conceitos, por exemplo, com o conceito de família, que é um conceito ampliado, pois eles se reconhecem enquanto pai, mãe, irmãos de santo. Então tem um conceito para além da questão
biológica e social colocada na sociedade como um todo, tem uma relação muito específica com a natureza e preservam tradições trazidas por seus ancestrais, né? Africanos da época do regime escravocrata aqui no Brasil. Então, fundamentos que foram trazidos daquela época e que foram adaptados à realidade brasileira, de acordo também com as possibilidades que aquelas pessoas tinham de se organizar e perpetuar a sua fé. Então, eles acabaram se organizando de uma forma específica aqui no Brasil e são, até hoje, conhecidas como comunidades de terreiro. Aqui a gente tem uma imagem de um representante de comunidades de terreiro. Tradições de matriz africana. São tradições oriundas do continente africano, trazidas pelas pessoas traficadas para o Brasil e que pertenciam a diversos grupos étnicos. Então aqui fala um pouquinho daquilo que eu trouxe no slide anterior, né, que foi trazido da África, do continente africano, através das pessoas que foram traficadas. Eles eram oriundos de diversos grupos étnicos, mas aqui no Brasil eles ficaram juntos. O primeiro grupo africano a chegar no Brasil foi o povo Banto, oriundo das regiões em que atualmente se localizam Moçambique, Angola e Congo. Depois foram trazidos outros povos oriundos do lado ocidental da África, Sudão, Nigéria e Benin. Principalmente os Iorubá, denominados Nagôs e Oquetos, e os Fon. Assim, o termo matriz africana indica que esses grupos étnicos vieram de várias partes da África. Ao longo da sua história, as comunidades de terreiro se transformaram e se diversificaram, perpetuando seus saberes, suas línguas, valores, símbolos e tradições de matriz africana, integrando elementos das culturas europeias e indígenas. A oralidade, ou seja, o repasse de conhecimentos e da história dos povos pelo relato oral é o ponto fundamental dessa prática. Então é muito interessante a gente compreender que as tradições de matriz africanas que encontramos no Brasil são oriundas de diversos lugares da África que se juntaram aqui após o tráfico de pessoas que aconteceu aqui durante a escravidão. E aqui eles se juntaram com práticas europeias e indígenas e criaram uma forma de perpetuar aqueles conhecimentos ancestrais através da oralidade, ou seja, como que se passa de geração para geração essa tradição? Através da oralidade, através da fala, de uma geração para outra, dos mais velhos para os mais novos. E dessa forma eles resistem, cultuando a sua fé e mantendo as suas tradições até os dias de hoje. Casa de terreiro é o espaço de manutenção das tradições de matriz africana. A casa representa um espaço sagrado e pode ser o local de moradia do pai ou mãe de santo e de sua família, assim como o espaço de convivência de membros da comunidade. A partir das diversas matrizes africanas, surgem diferentes divisões ou nações no Brasil, que se distinguem entre si principalmente pela língua, pela música e pelo escopo cultural. Ao longo do tempo, esses grupos foram se reorganizando, incorporando saberes europeus e indígenas. Desse processo, resultou uma grande diversidade de tradições de matriz africana no Brasil, como o candomblé, com diferentes tipos, a umbanda, o batuque, o tambor de mina, o xambá, o omolocô,
pagelança, jurema, quimbanda e xangô, entre outras. Embora a maioria das casas de terreiro esteja localizadas em bairros distantes dos centros urbanos, existem terreiros em todos os tipos de localidade: bairros centrais, condomínios, chácaras, cidades pequenas ou comunidades rurais. Destaca-se a existência de muitos terreiros em comunidades quilombolas. Isso é um dado interessante. Dentro de comunidades quilombolas, a gente presencia muitas casas de terreiros. A casa de terreiro é mantida por meio de fontes diversificadas de recursos, tais como a renda da própria liderança, a remuneração por trabalhos prestados pela liderança e as contribuições voluntárias dos filhos de santo e dos frequentadores eventuais. Uma família quilombola poderá ser também identificada no CAD único como pertencente a uma comunidade tradicional de terreiro. Então vamos ficar atentos a isso, porque a família quilombola ela é identificada no formulário principal, mas ela também pode ser identificada como pertencente à comunidade tradicional de terreiro. Filhos de santo, quem são? São as pessoas atendidas por um terreiro que frequentam a casa e participam das atividades diárias. Cada filho de santo tem uma função definida, dependendo da sua posição na hierarquia interna do terreiro. Vale ressaltar que o termo povo de santo ou povos de terreiro, povo de axé, é um termo mais amplo que designa as pessoas que praticam as tradições de matriz africana sem indicar seu vínculo com uma casa de terreiro específica. Aqui a gente traz uma imagem de uma família de santo. Orientações para o cadastramento. Para atender às especificidades socioculturais das comunidades de terreiro, é preciso planejar uma estratégia diferenciada de cadastramento. A inclusão dessas famílias no cadastro único exige o diálogo com as lideranças dessas comunidades e o respeito à sua organização social e política. O primeiro passo é fazer um levantamento da realidade das comunidades de terreiro no município, localização, organização, para identificar as principais lideranças de comunidade de terreiro da região. Então, é muito importante que a gente entenda onde estão, quem são, onde se localizam essas comunidades de terreiro no nosso município. A partir de então, a gente precisa buscar informações sobre lideranças. Tem lideranças? Como funciona essa liderança? É por cada casa de terreiro? É uma liderança regional? E aí a gente estabelecer parcerias para organizar a aproximação e a busca ativa desses povos para a inclusão no CAD único. Essas informações podem ser obtidas nos órgãos estaduais e municipais de promoção de igualdade racial, direitos humanos e de segurança alimentar e nutricional, nas pesquisas de mapeamento de casas de terreiro, junto às entidades representativas das comunidades de terreiro de nível nacional, as quais podem também ser conhecidas por meio do portal IPADE, que é uma iniciativa da sociedade civil apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por meio da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, um instrumento voltado para a promoção do desenvolvimento e fortalecimento de organizações representativas de povos e comunidades tradicionais, dos quais são parte por meio da oferta de uma plataforma virtual que possibilita não só o cadastramento de suas organizações, mas também a disponibilização de informações sobre estas, entre outros serviços.
Portanto, é recomendável que gestores do CadÚnico realizem reuniões com as principais lideranças da região para explicar os objetivos do cadastramento. Então, dessa forma, a gente vai obedecendo aquele passo a passo de chegar de forma cautelosa, respeitosa, compreendendo a realidade daqueles povos e informando qual o nosso objetivo com aquela ação. Assim, poderão decidir em conjunto como deve ser realizado o cadastramento das famílias, dias, horários, locais de entrevista. As lideranças poderão facilitar o contato com as casas de terreiros e seus frequentadores. Como identificar famílias pertencentes às comunidades de terreiro no CadÚnico? A correta identificação das famílias pertencentes às comunidades de terreiro só é possível por meio do preenchimento do campo 2.07 do formulário suplementar 1, vinculação a programas e serviços. Nesse campo deve ser registrado o código 203 e a descrição família pertencente à comunidade de terreiro. Então é desta forma que se identifica no formulário a família pertencente à comunidade de terreiro. O campo no formulário é assim: identifique neste campo outras parcerias do MDS, código 203, descrição família pertencente à comunidade de terreiro. No cadastro único, não há necessidade da família apresentar qualquer comprovação de que é pertencente à comunidade de terreiro, pois essa identificação é autodeclaratória. Então, assim como as demais comunidades tradicionais que já conversamos, os povos e comunidades de terreiro, eles se identificam cada um individualmente, através da autodeclaração. Então, se ele se reconhece enquanto família oriunda de comunidade de terreiro, isso basta. Dessa forma, qualquer família que se declare pertencente a esse grupo poderá ser assim identificada no cadastro único. Lembre-se que existem muitas famílias quilombolas que também pertencem às comunidades de terreiro, já falamos lá atrás. O cadastro único consegue identificar essas famílias de duas formas. Como visto, a marcação da família como pertencente à comunidade de terreiro é feita no campo 207 do formulário suplementar 1. E a identificação de família quilombola é feita no quesito 3.05 do formulário principal de cadastramento, nesse aqui. Então, no formulário principal, você vai identificar que é uma família quilombola. E no suplementar 1, você vai identificar que é uma família pertencente à comunidade de terreiro. Agora, vamos assistir um vídeo que fala um pouco sobre a realidade dos povos de terreiro. O candomblé é uma religião negra, é uma religião do povo verdadeiramente, dessa cor, dessa tez, dessa forma de estar na vida, que está ligada à natureza, né? Nós somos a religião que cuida da vida. Meu nome é Mameto Camurici, eu sou a Mameto de Inquice do terreiro São Jorge, filho da Gomeia. Sou da linhagem de seu João da Gomeia. Existe sim uma conversa, existe sim uma ligação espiritual, existe algo que é maior do que todos nós. O candomblé é uma religião brasileira. O formato que a gente tem do que seja candomblé aqui no Brasil, onde a gente cultua Dinizila, que é Exu, a Lemba, que é Oxalá, só existe aqui, porque lá cada tribo cultua só um inquice, só um orixá, só uma entidade, só uma energia. Isso foi feito justamente
no sentido de preservar, no sentido de manter, no sentido de garantir. A oralidade foi muito importante. Somos uma religião que está sempre em renovação, apesar de toda a ligação com a ancestralidade, porque nós temos Nkosi, que é Ogum, que é ferro e que está ligado à tecnologia, então a gente está sempre mudando, se adaptando, se readaptando, mas nunca perdendo a nossa essência. A nossa força vem da natureza, vem da terra, porque a gente precisa estar com os pés assentes nessa terra. Vem da água do mar, vem da água dos rios, vem de toda a natureza em si e vem também da natureza mais complexa que a gente cuida, que é a natureza humana. Esse terreiro é um terreiro banto, é um terreiro da nação Angola, onde a energia principal é o tempo. Esse tempo, ele é cultuado numa árvore, onde a gente considera que a raiz está ligada ao passado, à nossa ancestralidade, o tronco é o presente e a copa é o futuro. A gente precisa estar com nossos pés assentes na terra, ligado à nossa ancestralidade, que o nosso corpo é que passa por todo o processo do dia a dia e do presente, e nossa cabeça é que nos leva ao futuro. Nós estamos agora num momento assim difícil, estranho, que talvez eu nem consiga definir em palavras o que a gente está vivendo, essa questão da intolerância. É a cor, é a religião, é o seu torso, é a conta, tudo incomoda, tudo parece que é diferente. E está no momento da gente verdadeiramente entender que isso existe, né? Está no momento da gente lutar pelos nossos espaços. Intolerância religiosa é crime. A maioria das pessoas não sabe. Pedir para o meu povo, pedir para o povo de Santo, o povo de Candomblé, quem é, quem não é, que tenha mais carinho, tenha mais zelo, tenha mais cuidado com o outro, com o ser humano. Dá espaço para todos. Há uma forma de viver em harmonia, uma forma de entendimento. Procure conhecer, procure entender, saber o porquê que as pessoas agem de determinada forma, a forma de viver do outro, sem agredir, sem agressão, sem toda essa intolerância, que é muito feio, gente. Somos negros, povos de candomblé, de terreiro, de santo, como queiram chamar, de valor, de inteligência e de criatividade, como qualquer outro povo no mundo. A gente retoma aqui, o vídeo foi ilustrativo especificamente sobre povos de terreiro de Candomblé, e eu trago uma proposta de atividade para reflexão também, né? No seu município tem comunidades de terreiro? Já fez esse levantamento sobre essa realidade que muitas vezes são invisibilizadas? Quais os principais entraves para inserir essas famílias no CAD único? Porque aqui a gente vê a importância não apenas de inserir, mas de identificar, porque através disso a gente pode ter noção da realidade, de onde estão, de quantos são e de formulação de políticas específicas para esse público-alvo. Quais estratégias você utilizaria para superar tais entraves? Então a gente deixa aqui essa proposta de atividade. Aqui tem algumas referências sobre a aula e eu agradeço, finalizando por aqui.